Bom, para quem nos visita, a gente está meditando ao longo deste ano no livro do Apocalipse, sequencialmente, e hoje nós vamos meditar no capítulo 8. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 8. Esse livro é fácil de achar, assim como Gênesis, né, Silvia? A gente estava ali na aula preparatória para o batismo, a Silvia, quando via um texto para ler de Gênesis, a Silvia, esse é uma bênção de achar. Apocalipse capítulo 8. Nós vamos ler primeiro do versículo 1 até o versículo 6. Eu vou pedir para você deixar o seu texto aberto, porque depois a gente medita, lê os versículos 7 até o versículo final. Tá bom? Então, 8, 1 até o 5 de Apocalipse nos diz assim: Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve o silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Vamos orar? Deus, nós cantamos que o Senhor está assentado sobre o trono. E esse trono é um trono de honra, de glória. E o Senhor governa todas as coisas. Não apenas cantamos, mas temos lido isso na palavra, que o Senhor é soberano, o Senhor é o Criador de todas as coisas e o Senhor governa a criação. Senhor, nós fazemos parte dessa criação e nós pedimos a Ti, governa a nossa vida. Nosso coração precisa de direção, nossas emoções precisam de pastoreio, nossa mente precisa de sanidade, sanidade bíblica. Nós precisamos, Senhor Deus, ser dirigidos por Ti. Não queremos ser levados por qualquer vento. Não queremos ser governados pelas circunstâncias. Não queremos ser governados por nós mesmos. Não somos Deus. Não temos o Teu poder. Não sabemos o que Tu sabes. Nada nem ninguém se compara a Ti. Só há um Deus poderoso, como cantamos. E é por esse Deus, o Deus poderoso, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra, que queremos ser dirigidos, governados. Permita que essa seja a nossa experiência nesse momento de meditação, Deus, o Teu governo em nós. Tua direção, Teu domínio em nós. Governa a nossa vida, Deus. Queremos nos render a este governo. Queremos nos render a este domínio, que não é tirano, que não é violento, é amoroso, é firme, é sábio, sabe trabalhar em nós. Precisamos desse trabalho, Deus. Que o Teu Espírito nos convença. Que o Teu Espírito trabalhe nas nossas convicções, na medida em que meditamos na Tua palavra. Que o Teu Espírito, Senhor Deus, incline a nossa dura cerviz. Incline o nosso coração para a verdade da palavra. De maneira que ela não seja só uma informação, mas ela seja a vida de Deus em nós. Deus, que nós saiamos daqui com os olhos abertos. Tira as escamas dos nossos olhos. Deus, convence. Ó Deus, nos vence. Tira as resistências que talvez apresentemos dentro de nós, ó Deus, a Ti. Que nesta manhã, Senhor, a nossa experiência não será só de conhecer a palavra, mas pelo conhecimento da palavra, que nos relacionemos com o Deus da palavra, o Deus criador, sustentador da criação e também nosso redentor. Ó Deus, chama-nos para Ti, Senhor.
Nós somos as tuas ovelhas e as tuas ovelhas ouvem a tua voz. Não permita, Senhor Deus, que as preocupações desta vida, não permita, Senhor Deus, que nenhuma obra das trevas, não permita, Senhor Deus, que a nossa carne, nada, Senhor Deus, nos tire da meditação da tua palavra, mas que de mente e coração, Senhor, nós possamos estar ligados, cativos ao Senhor, à tua voz, porque precisamos dela, Senhor, dependemos do Senhor. É uma bênção para nós poder dizer que precisamos de Deus, que dependemos de Deus, que somos famintos de Deus, que necessitamos de Deus. Obrigado, Senhor Deus, por essa manhã, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Bom, eu preciso que a gente preste atenção um pouquinho para a gente recapitular. Nós estamos meditando num texto que é muito simbólico, você já deve saber, cheio de imagens. E imagens simbólicas para o seu coração e para o nosso coração. A gente viu nos capítulos anteriores, no capítulo 6, que Deus anuncia como vai ser o fim, ou o que antecede o fim de todas as coisas. E a imagem bíblica que vem para isso são os selos, um livro selado que vai sendo aberto. Cada selo vai sendo rompido, e conforme um selo é rompido, um sinal acontece debaixo da administração e do poder de Deus. Esses selos anunciam o fim, são juízos que vêm da parte de Deus sobre a humanidade por causa da escolha de um coração que deseja a autonomia de Deus. Deus nos criou, mas o coração do homem deseja, olha, dá licença, Criador, eu vou seguir o meu entendimento, eu vou seguir a minha vida de acordo com aquilo que eu julgo que é melhor. Você pode dar o nome que você quiser para isso, autonomia, um nome mais forte, depravação. É justamente esse desejo do homem andar à parte do seu Criador. Mas nesse cenário em que cada selo vai sendo rompido e o fim vai ficando mais próximo, e aí a gente vai vendo que esses sinais do fim são sinais de sofrimento, sinais que a gente encontra, que envolvem diversas áreas da nossa vida, inclusive a gente se depara com elas. Esses sinais, nesse cenário todo, aquele que é do Senhor, ele é guardado por Deus dessa ira divina, desse juízo que vem sobre toda a terra, sobre todos os homens. Deus guarda os seus. Deus guarda os seus. A Bíblia diz que aquele que foi alcançado pela redenção, o Senhor, o Espírito de Deus, o selou para a salvação, e ninguém pode destruir a obra de Cristo na vida dessa pessoa. Por quê? Porque Deus é gracioso. Mas essas pessoas, a igreja, você, eu, nós, que vivemos aqui na última hora desde que Jesus, o Espírito Santo veio até que Cristo volte, Cristo vai voltar, e até que Ele venha, nós vamos ver a abertura desses selos. Nós vamos ver a abertura desses selos, o fim chegando próximo. Quão próximo do fim a gente está? A gente não sabe. Mas que a gente vê os selos rompidos e o mal se manifestar, e você vê isso atinge a sua vida e a minha vida, sim. Mas nenhum mal pode roubar de você a redenção que há em Cristo Jesus. Essa é a nossa segurança. Mas isso não significa que você e eu, nós, a igreja de Jesus, a gente está imune de enfrentar a ira dos homens. A gente se depara com as injustiças, a gente tem que lidar com a ira dos homens, talvez numa circunstância mais próxima, e o texto que a gente leu hoje, ele vai falar bastante disso, de situações em que você, como uma pessoa de Deus, é alvo das injustiças dos homens. O quanto isso te fere, o quanto isso te machuca, o quanto isso te causa dano, o quanto isso mexe nas suas emoções, o quanto isso talvez te perturbe. O quanto isso deixa a gente, às vezes, indignado. Mas a gente viu que no capítulo 6 nós somos até o 6º selo, e são 7.
4 mais 2, cadê o 1, que é o sétimo? Não veio, agora apareceu no capítulo 8. O sétimo selo. Mas quando vem esse sétimo selo, diz o texto que houve um silêncio por volta de meia hora. Que silêncio é esse? Tudo linguagem simbólica. Esse silêncio é justamente a expectativa da ação de Deus. E agora? Rompeu o sétimo selo. Nos 4 primeiros a gente viu o mal, o primeiro, o segundo, terceiro e quarto, o mal, depois os outros 2. E agora rompeu o sétimo, o que vai acontecer? Um silêncio. É um silêncio de expectativa. O que Deus vai fazer? E aí, à luz desse texto, Deus chama você e a mim, irmãos. Preste bastante atenção nisso. À luz desse texto, que nós não lemos a segunda parte ainda, a louvar a Deus ou a adorar a Deus por sua justiça. Deus quer desafiar você hoje, domingo, dia 26 de junho de 2022, a louvá-lo porque Deus é justo. Louvá-lo porque Deus exerce justiça. Não sei se talvez você diga, olha, isso aí para mim é uma coisa que eu ainda não estou bem alfabetizado biblicamente sobre isso. Pois hoje é um momento em que Deus quer nos ensinar, nós adorarmos a Ele, porque Ele faz justiça. Talvez você diga, mas quando eu penso em justiça, já me dá um sinônimo de vingança, me dá uma vontade de justiça com as próprias mãos, o meu feito, e eu exercendo o lugar dele, porque parece que ele não vai exercer as coisas direito, e eu já tomando as rédeas das circunstâncias. Calma, Deus vai nos ensinar. O que é essa justiça? E como a gente pode adorar a Deus, porque Ele é justo e exerce essa justiça. Mas Deus também quer ensinar a gente, nesta noite, a gente olhar as coisas da terra que Deus deu para você. Nesta noite não, nessa manhã. Deus deu para você. Deus deu para mim. Interagir com essas coisas, mas não deixar que elas dominem o seu coração. Vamos pensar nesses primeiros 6 versículos. Primeira lição que Deus quer ensinar para a gente poder orar e sair daqui desafiado pela palavra. A relação que existe entre a justiça de Deus e uma adoração verdadeira. A cena é essa do Apocalipse, que a gente acabou de ler. São 7 anjos, cada um com uma trombeta, e aí sai um outro anjo com um incensário. Tudo linguagem lá do Antigo Testamento, as cenas, peças, tudo lá do Antigo Testamento. Lembre-se, João, que está escrevendo esse texto, é um judeu. O Antigo Testamento está na cabeça dele. Ele vê as coisas e o repertório dele isso que eu estou vendo aqui, eu vou linkar com as coisas que ele tinha do Antigo Testamento. Então, a cena é essa, 7 anjos, cada um com uma trombeta, tem um que está com um incensário dourado, e aí vem a seguinte informação: Deus está vendo o sofrimento do seu povo durante a abertura dos selos. Cada selo que abre, com exceção do primeiro, que é o cavalo que sai vencendo para vencer o cavaleiro, os outros é problema de ordem natural, problema com guerra, perseguição, morte, e tudo isso trazendo sofrimento, e a igreja lidando com perseguição, lidando com sofrimento, lidando com problema de ordem natural, e no meio, vivenciando todas essas coisas. E a igreja orando, Deus, o Senhor não vai fazer nada, estou sofrendo, estou passando por injustiça, e agora chega um momento em que Deus vai dar uma resposta ao sofrimento do seu povo, às injustiças que o povo dele passou durante o anúncio do fim. Então é para você e eu, nós pensarmos hoje, quando a gente está sofrendo as coisas que Deus, debaixo da sua soberana mão, permitiu que você passasse ao longo da história da sua vida e da sua caminhada com Deus. Quantas vezes eu já disse para Deus, eu acho que o Senhor errou a mão. Ou eu acho que o Senhor ou pesou demais, ou o Senhor me jogou acaso e deixou o inimigo me levar para onde ele queria.
que a gente vai fazendo nessas horas? Gritando, socorro, ai, o senhor não faz nada, ô Deus, dá um berro, sei lá. E aí a gente sempre tem os referenciais para comparar, né? Poxa, aquele irmão, a sua mão está muito mais leve sobre ele, sobre mim está muito mais pesada, o fardo que vem sobre mim é muito pior. A gente olha a luta do irmão e da vida e diz, ninguém sofre como eu sofro, a minha narrativa, a minha história é pesada, mas há um momento na história em que Deus vai dizer, olha, silêncio, rompeu o 7º selo, agora é a hora. Agora é a hora em que Deus vai olhar, vai manifestar ou vai vir plenamente com as respostas a esse sofrimento, às injustiças, às orações, às ações de graças do seu povo ao longo da tribulação. Incenso no Antigo Testamento representa isso. É aquela fumaça que subia lá no altar, na presença de Deus, e Deus aspirava aquilo e dizia, que agradável, recebi. Vou mandar a resposta. Tum. Ao longo da nossa vida de sofrimento, na vida cristã, a gente vai emitindo esses incensos, né? Tudo é simbólico, gente. A gente vai orando. E aí Deus vai recebendo tudo isso. E a gente às vezes vai pensando, acho que são orações que caíram no esquecimento. São lutas que eu aprendi a lidar. Nivelei por baixo. Essa é minha dor, vou conviver com ela. Nem espero manifestação da justiça de Deus. Gosto de Deus, mas Deus justo, eu prefiro não tocar nisso, porque ou eu vou para a vingança, e aí eu quero orar com ira, ou eu fico ali esperando uma agenda de Deus, o tempo dele, essa agenda nunca vem, e aí eu vou passar a vida esperando Deus julgar minha causa, e Deus não julga nunca, e eu vou me desgastando. Então é melhor deixar o Deus justo e a sua justiça não fazer parte da minha vida de adoração. Sinto muito. Deus vem a você hoje dizendo, não. Ore, chore, grite, ai, socorro, faz alguma coisa, e deixe que tudo isso suba como um incenso agradável a Deus, e do jeito dele, na hora certa, saiba que um dia ele vai manifestar a justiça dele, e você vai adorá-lo. Deus justo, bendito. Cristiano, mas eu vou adorar a Deus por uma justiça que ele vai fazer lá no futuro? Mas hoje o tempo passou, irmão. O que adianta eu louvar no fim? O que adianta lá no último, rompeu o 7º selo, silêncio de meia hora, expectativa, qual é a ação de Deus? Agora. Não quero, eu queria ali, no momento da prova, no momento da luta, imediatamente. Eu queria que Deus me vingasse naquele momento. Calma. Para você que está aqui hoje, sofrendo injustiça, passando, vendo a abertura dos selos, vendo perseguição, tribulação, vendo injustiça, na ordem econômica, talvez numa escala maior, mundial, nacional, ou lá no seu contexto, na família, lá na empresa, no seu trabalho, gente passando a perna, ou calúnia, ou pá, estoura bomba daqui, bomba de lá, problema econômico ou físico ou de relacionamento, e você diz, Deus não tem o poder para administrar o erro dos outros, mas sofro as consequências dos erros dos outros, grito ai, choro, dou um chilique na presença de Deus, faço alguma coisa, não vou mais dar umas negociadas, não quero mais saber, não vou mais orar, e aí não consegue, porque Deus domina o nosso coração, fala, não quero, estou meio de mal, mas não consigo ficar de mal, não vou mais orar, não vem tocar, não vem louvor, não vem Bíblia, não vem irmão orar comigo, mas você fala, Deus é tão poderoso que eu não consigo me desligar dele. Para você que está nessa situação, Deus vem no texto de Apocalipse, capítulo 8, você fala, meu Deus, mas eu não sabia que Apocalipse ia me ensinar a orar. No momento da luta, da prova, da tribulação, há um Deus justo. Pois vem. Agora, como orar pedindo a justiça de Deus numa atitude de adoração? É esse o ponto que Deus quer ensinar para a gente. Como orar? Deus, faz justiça, mas o meu coração está limpo. Como orar?
a Deus, pedindo que Ele manifeste a sua justiça, mas o seu coração sem pecado. É esse o ponto. Você que está na tribulação, vendo os cavalos aí, cavalo vermelho, linguagem do capítulo 6. Está vendo o mal proliferar, talvez, diante de você, e diz, Deus não vai fazer nada. E você grita e ora e chora. Deus quer dizer a você que Ele quer aspirar essa sua oração. Nosso Deus está lá no céu, pronto para escutar, receber o seu ai. Ou pronto para dizer, pode chorar, está doendo. Está lá no céu pronto para dizer, eu sei a dor que você está passando. Minha mão soberana colocou isso na tua vida. Deus sabe. E Ele está aguardando a nossa oração. Mas como orar com atitude de adoração, sem ira, sem pecado ou sem vingança, com uma motivação santa e aceitável a Deus, porque o incenso foi algo que Ele recebeu. Ele recebeu esse incenso como algo agradável, Ele não feriu a santidade dEle. E é esse o ponto que Deus quer trabalhar no seu coração. Então, o que Deus quer fazer com a gente hoje, no momento da tribulação? Purificar o meu coração do egoísmo e do pecado, para que a nossa oração, clamando a justiça de Deus, seja santa. Então, irmãos, eu vou ser bem direto para o seu coração e para o meu. Pense em todos os sofrimentos e injustiça que você está passando neste momento, ou nas marcas que a tribulação deixou em você. Igreja Batista Fonte Sicar, é o momento da gente jogar, é o momento da gente tirar as sandálias dos pés. Isso é sinal de vulnerabilidade diante de Deus. Pode pensar. É aula? É. Exercício. Pensa aí nas coisas que te marcaram, no sofrimento que você diz, meu, isso aqui me destruiu. A minha vida é antes disso, depois disso, mesmo eu sendo de Jesus. Por que Deus não fez nada? Quando foi isso? Na infância? Na adolescência? Ontem? Agora? Está passando? Pode pensar. Quantas vezes você chorou? Quantas vezes você orou? Quantas vezes eu disse, Deus, nada. Eu continuo sendo do Senhor e o Senhor não fez nada. Tribulação pesada. Injustiça horrorosa. Isso numa escala pequena, no teu contexto, e nas maiores. Basta você ligar o noticiário. Vai para a página de economia, ou para a seção de economia. Você vai se deparar com injustiça. Vai para a dinâmica do relacionamento entre as nações, você vai encontrar coisas do coração dos homens ali. E isso, irmãos, tira a nossa perspectiva de esperança para o amanhã. E talvez isso gere no teu coração revolta, ira, raiva, gere no teu coração indignação, você vê o erro e erro é erro, não é errado achar erro errado. Desculpa a redundância, erro é feio, erro fere, mas há um momento, e Ele nos leva, Deus está dizendo, ore, chore, grite. Agora, o que Deus quer fazer nisso tudo agora, hoje, aqui? Purificar o nosso coração. Irmãos, o sofrimento, a tribulação, se a gente não chorar diante de Deus e pedir a Ele que Ele purifique o nosso coração, a gente avança, mas com o coração tomado do pecado. A gente avança, diz, Deus, eu estou avançando, eu passei por aquela tribulação, mas eu caí. Aquilo gerou em mim ira pecaminosa, aquilo me fez não enxergar um Deus justo.
Se você está aqui hoje na tribulação e a tribulação não gerou em você descanso na justiça de Deus, a primeira coisa que Deus quer fazer no meu coração e no seu é fazer você dizer: Deus, o pecado dos outros me atingiu, o erro dos homens, eu sofri as consequências diretamente do erro dos homens, ou a tribulação pesou demais sobre mim. Mas a coisa mais triste é que o meu coração, ele não consegue te adorar. Porque o Senhor é um Deus, eu não consigo descansar na tua justiça. Se você está aqui hoje dizendo: eu não consigo adorar a Deus porque Ele vai exercer justiça do jeito dEle, no tempo dEle, você precisa ter o seu coração purificado. Eu também preciso. Irmãos, já ouviram aquela frase que quando você não perdoa alguém, você está preso? É mais ou menos nesse sentido. Quando você não perdoa alguém, você está preso àquela circunstância, você fala dela, você processa a vida por ela, de repente, a pessoa surge, a circunstância surge no assunto, você dá a volta, mas você chega naquela circunstância, porque o seu coração está todo ligado, e você diz: olha, eu não consigo ter um coração adorador a Deus nessa situação. Hoje, Deus quer pôr a mão no nosso ombro e dizer: receba alívio. Eu vou exercer justiça. Ele vai exercer justiça. Enquanto esse dia não chega, você pode adorar orando ao Deus que exerce justiça. Ele não perdeu a mão quando deixou você passar por essa prova. Ele não errou a mão quando os homens erraram com você. Ele não errou a mão quando permitiu que você visse o seu próprio pecado, porque às vezes o teu jugo é o que você fez. Deus, eu não consigo andar porque eu me agredi. Eu faço mal para mim e para as pessoas. Quantas bênçãos que o Senhor me deu e como eu atrapalho o teu plano. Talvez teu fardo hoje seja esse: Deus, tem misericórdia de mim. Mas há um alívio. Deus é aquele que conserta o nosso caminho, a nossa vereda, Ele coloca no Filho dEle, graciosamente. Dói? Claro que sim, mas há necessidade hoje da gente chegar diante de Deus e ir a Ele em oração no momento do sofrimento, da tribulação, e dizer: Deus, eu tenho dor. Eu tenho dor e eu preciso nomeá-las e chorá-las diante do Senhor. Aí eu pergunto: você faz isso e eu faço isso? Porque quando a gente chega diante de Deus pela oração e diz: eu vim apresentar minha dor diante dEle, diante do Senhor, Ele está dizendo que isso é um incenso agradável a Ele. Meu Deus! Deus está dizendo que você dizer a tua reação, ou quanto sofrimento, o que ele te causa, Ele quer receber com prazer isso, irmãos, hoje. Como, às vezes, eu vou usar uma linguagem bem devocional, esse caminho do altar está ofuscado diante de nós no momento da dor. Como a igreja é tentada a abandonar o caminho do altar. Altar é o lugar, é a vida diante de Deus. Como o sofrimento, às vezes, a gente perde esse caminho. A gente diz: Deus, eu me desviei da tua presença. Eu não consigo encontrar o caminho da oração. Eu não consigo encontrar o caminho diante dele e dizer: minha dor tem nome e eu preciso chorá-la diante do Senhor. O que Deus quer fazer é buscar teu coração e o meu nessa manhã para dizer: vem aqui na minha presença, chora a tua dor na tribulação. O povo que vai para a glória é um povo que sofreu na tribulação e passou esse sofrimento da tribulação no altar de Deus, dizendo: minha dor tem nome. O Senhor me permitiu passá-la. Posso dizer que debaixo da tua soberana mão, o Senhor me deu essas dores. Para quê? Para que a gente fique aos pés dele dizendo: eu quero encontrar alegria no teu altar. Chorar diante de Deus para quê? Isso não é nada prático, pastor. Sinto muito. Não resolve. Fico lá chorando, Deus recebendo oração e o mal lá está dando tapa na minha cara.
Quando a gente aprende a chorar a nossa dor diante de Deus, a gente sabe que Deus vai levar essa situação que você está passando a uma resolução de uma forma santa, que você não sabe qual é. É isso que está acontecendo naquele silêncio de meia hora. Pum, rompeu o selo. É o momento de Deus dizer, olha, o que você chorou a vida inteira, ou o que você orou a vida inteira, eu vou resolver de uma maneira santa. Irmãos, a gente não ora porque sabe, a gente ora justamente porque não sabe. A gente não ora dizendo, ó Deus, então eu vim para dizer para o Senhor, faça isso, faça aquilo. É orar e dizer, então Deus, eu só vim chorar a minha dor, ela tem nome. E eu não sei qual a resolução o Senhor pode dar para ela. Mas eu sei que a que o Senhor der, vai me trazer paz, porque ela é santa. Ela vai glorificar teu filho. Isso é adorar a Deus, né, por causa da justiça dele. É vulnerabilidade e dependência de Deus de dizer, eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Porque quem exerce justiça é Ele. Irmãos, quando a gente sabe que a resolução que Deus vai trazer, ela é santa, o nosso coração na oração é tomado de paz, mesmo que a situação não se resolva. É naquele momento que você diz, mas era para eu me desesperar. Era para eu dar fim. E eu estou com uma paz que excede todo entendimento. O que é que você fez? Orei. Nossa, mas é pouco, né? Não, não é não. Irmãos, o diabo não quer que a gente encontre o caminho do altar. O diabo não quer. Ele quer, olha, você foi injusto ou sofreu a injustiça, resolva. E a palavra de Deus está dizendo, vá para o altar de Deus e chore. A palavra de Deus, vá na presença de Deus e fale da tua dor. E clame por uma resolução que você não sabe qual é. Clame por uma resolução que só Ele sabe, mas a resolução que Ele fizer, do jeito e no tempo dEle, vai ser santa e vai louvar o nome dEle. Enquanto essa resolução não se manifesta, e se não se manifestar em vida, uma coisa é certa, Deus aspirou sua oração e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardou tua mente e teu coração. Como a igreja de Jesus está sendo privada de uma vida no altar. Como esse mundo imediatista, como esse mundo em que faça você mesmo, um mundo em que impõe as coisas que você tem que resolver, que você é o senhor da história, que você tem que dar um jeito, ele mina isso aqui da gente, a gente passa o sofrimento não orando e com o coração entulhado de ira, imerso, porque, irmãos, você não está no paraíso. Você não está na glória eterna, você está vendo selos abertos, é cavalo vermelho, verde desbotado, cavalo preto, circundando na tua volta. E o que você vai fazer? Vai para o altar de Deus e diga, Deus, socorro. Deus, ai. Deus, me ajuda. Deus, resolve. Deus, socorro. Eu quero que o que eu não posso perder de vista, o Senhor e a tua presença, para poder chorar. Mas a gente, às vezes, perdeu essa capacidade de ir à presença de Deus, de viver na presença de Deus, de chorar as nossas dores, de colocar isso diante dele e dizer, resolve o Senhor de uma forma santa, porque eu não sei que resolução é essa. Irmãos, orar assim tem um nome técnico na Bíblia, chama oração imprecatória. É aquele crente tomado da luta, no sofrimento e da tribulação, carregado pelas circunstâncias, mas ele chega na presença de Deus, ele não quer agir porque ele não sabe o que fazer, mas ele sabe que Deus vai trazer o cabo daquela situação de uma maneira santa que glorifica o nome dele, e ele vai ter uma experiência, essa experiência é para você, para todos nós na tribulação. A gente pode vencer as nossas dores. Você pode vencer cada dor que você sofreu, cada dor que foi causada a você, mesmo que você não veja a resolução da situação. Irmãos, isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Eu não sei como você lida, ou quanto você resiste, mas é da nossa carne resistir. Já contei essa experiência, vou contar de novo. O testemunho da desgraça. O testemunho da desgraça é a carne reinando.
Todo mundo sabe que eu tive dificuldade para ter o meu primeiro filho, o João. Foi num período de 3 anos, já contei isso na pandemia, ilustra bem isso aqui hoje. E uma dificuldade do meu coração, qual era? Porque eu queria o filho no jeito e no tempo que eu achava mais adequado. E Deus teve que me ensinar que as coisas não são do meu jeito e nem no tempo que eu acho. E aí Deus retardou, dentro da agenda que eu tinha planejado para a vida, dentro do meu projeto de vida, Deus retardou isso por uns 3 anos para frente. Poderia ser mais, mas 3 anos era a minha luta, então, para mim, 3 anos eram 30. Talvez 1 ano para você sejam 10, 8 vire 80. Basta estar na situação para você dizer, um dia vira 1000 anos. Então, para mim, eram 3 anos. E aí, num período que eu estava com uns 30. Nos 30, é o período que todos meus amigos estavam... A gente casou na mesma fase e todos meus amigos tendo filho. E eu vendo a banda passar. E aí, era uma situação assim, Deus é o curso social. E eu já estou fora do curso social. Isso, para mim, já era assim, difícil de lidar. Está fora da agenda social. Segundo ponto que me doía o coração é porque... Por que Deus não dava? Se Ele tinha o poder de fazer, Ele não fazia. E aí, eram coisas assim que eu cheguei a entender, Deus não dá porque Ele não quer dar. Porque quem dá a vida é Deus. Eu falei, Deus, por que o Senhor não quer me dar um filho? E o Senhor dá filho para tanta gente, até quem não quer. Tinha amigo meu que falava, ai, meu Deus, eu não queria, veio. Eles ficavam constrangidos de me falar. Ai, Cris, preciso falar uma coisa para você. Eu falei, quem morreu? Eles vinham com um olhar de enterro, assim. Cris, eu preciso falar uma coisa. Eu falei, o que foi, Jesus? O que vai acontecer? Ai, você é pai. Eu falei, por que você está falando assim? É, porque eu sei que você quer tanto e eu não estava querendo muito e Deus deu para mim. Eu falei, não, meu irmão, eu estou doído aqui, mas eu, egoísta a esse ponto eu não sou. Eu me alegro na tua alegria. Vamos lá. Deus, bendito. Eu já disse para vocês, esse período aqui é o período que eu mais apresentava criança na igreja. Ai, Senhor. E aí vinha, pastor, vamos apresentar? Vamos. Eu segurava com amor aquelas crianças, com amor mesmo. Eu não era pecador a esse ponto. Mas o Senhor está aqui, mais uma criança. O Senhor deu a vida. O Senhor não quer me dar. Estava claro, não quer dar. Não queria dar. E eu tinha que entender que Deus não queria que eu enfrentasse esse sofrimento. Irmãos, e aí a medicina prometendo vida. E com todo respeito, e ela prometendo, e eu acreditando. Mas avançava, passava 1 mês, 2, e cada mês, tudo tem uma regra, então cada mês era uma luta no meu coração. Mas o que o sofrimento me fez, quero colocar isso como ilustração, me tirou do altar. Esse caminho de chegar diante de Deus e chorar não era um caminho para mim. Não era um caminho. Cada mês era um cimento no meu coração. Era um endurecimento no meu coração, uma amargura que ia tomando conta do meu coração, esse caminho de chegar diante de Deus e chorar a dor. E entender que Ele vai trazer uma resolução santa do jeito e no tempo dEle. E entender que, enquanto Ele não resolve, se Ele não resolver em vida e eu ver com os meus olhos, uma coisa é certa, uma vez eu na presença dEle, e orando e colocando isso diante de Deus, eu poderia ter a experiência de ver que aquela dor que me foi causada por Ele mesmo poderia ser vencida. Mesmo que a situação não estivesse resolvida, não era uma experiência para mim. Eu estava mais longe dessa experiência. Irmãos, é horrível. Eu não sei se você já teve assim ou se você está assim aqui hoje. Se você perdeu o caminho do altar. Se você está no sofrimento e você não consegue chegar diante de Deus e falar da tua dor, se você não consegue pedir a Ele uma solução santa para a tua dor, e se você não consegue entender que essa dor pode ser vencida, mesmo que ela não seja resolvida. Cristiano, o que é isso? É o caminho da oração. É o caminho da vida no altar. Aquele silêncio de meia hora, no último dia, é para Deus mostrar toda a história da tua vida e dizer, você estava achando que eu não ouvi? Tudo subiu aqui. Eu aspirei tudo. Agora você vai ver. Algumas coisas eu fiz em vida, outras chegou o momento. Como você está vivendo hoje?
Deus pode não resolver os teus sofrimentos aqui e agora. Deus pode não fazer as coisas na tua agenda. E Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Ele não me deu filho quando eu quis. Ele não responde as coisas do jeito que eu quero, na hora que eu quero, e nem as tuas orações do jeito que você quer, mesmo que seja no momento do calor, do fogo, da prova e da tribulação. Mas uma coisa o diabo, nem carne, nem homem nenhum vai tirar de você. A presença dele lá no altar, você chorar suas dores diante dele, você pedir uma solução santa nessa situação, e mesmo que essa situação não se manifeste, você chegar diante dele e dizer: eu venci a dor, mesmo sem a solução do problema. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Irmãos, eu sei o que é isso. As crianças vieram perguntar para os pais: olha o que é o temor. Se pode comer doce. É demais, né? Antes do almoço. A culpa é minha, viu? Porque é aniversário do meu filho, a gente trouxe um bolinho. Então vocês põem na nossa conta e deixem eles comer, por favor. Irmãos, o caminho está aberto. Você pode vencer a dor, mesmo sem a solução do problema. Deus pode conquistar seu coração hoje, mesmo que os homens continuem sendo maus e fazendo injustiça para você. Você pode lidar com o sofrimento, mesmo que o problema seja você mesmo. Faz todo sentido agora a gente ouvir, lembrar o que o salmista disse: então irei ao altar de Deus, que é minha alegria. Irmãos, vamos correr para o altar de Deus. Vamos correr para a presença dele e dizer: Deus, essa é a minha dor. Esse é o sofrimento. Essa é a tribulação. Eu estou me desviando do altar. Eu estou abandonando a tua presença. Eu não estou conseguindo, Deus, lidar com essa dor. Esse sofrimento está me levando à exaustão. E hoje você vai dizer: pastor, mas é só orar. É só orar. E é tudo. Tudo isso. Naquela situação do meu filho, eu lembro, era agosto de 2010. Eu disse para minha esposa, falei: chega. Chega. Eu morri. Eu não disse isso, mas aqui dentro o sentimento era esse. Eu morri. Eu perdi. Não consigo mais ver Deus. Mas eu o amava. Mas foi naquele momento que eu disse: preciso entregar essa luta para Ele. Aí o caminho foi qual? Vamos ao altar. Eu lembro até hoje do dia que a gente orou e disse: Deus, eu quero muito um filho. E eu acho que eu quero porque o Senhor quer que eu tenha. Mas eu entrego o filho que o Senhor não me deu. Eu entrego o desejo. Agora, uma coisa eu quero: mais do que ele, eu quero o Senhor. E eu quero voltar a querer o Senhor sobre todas as coisas. Irmãos, é como se Deus fizesse assim, ó, bum, arranquei com a mão. Pum. O que é que mudou? A Maria engravidou? Não. Mas eu saí dali e falei: mas por que eu não orei antes? Por que eu não cheguei depositando esse fardo diante dele antes? Ele aspirou. Ele aspirou. E ele poderia dizer: obrigado, vai ser isso aí, eu aspirei, você não vai ter filho. Ele deu. Mas tem outras orações que eu cheguei diante dele e ele disse: não vou fazer. É na eternidade que você vai ver minha justiça. E tudo bem. Mas essa dor não me vence mais. Essa dor pode não te vencer mais. O desfecho é lá na glória. É no silêncio de meia hora. Mas a experiência de não ser vencido por essa dor é agora, é hoje. Ainda que a situação permaneça a mesma. Ainda que a situação permaneça a mesma. Quantos irmãos nossos estão no campo missionário, sabendo que eles vão morrer. Sabendo que eles vão morrer. E Deus não vai livrá-los. E eles estão lá, no altar de Deus, chorando diante de Deus, dizendo: Deus, eu sei que eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer por pregar o evangelho nesse lugar de perseguição. Mas eu sei que no dia final, no silêncio de meia hora, essa oração que o Senhor aspirou hoje, essa justiça vai ser manifesta em adoração e louvor. Irmãos,
O caminho da oração é um caminho privilegiado, um caminho de bênção para você. O caminho da presença de Deus não é pouca coisa, é um caminho da gente chegar diante de Deus. Deus, eu não sei quais são as soluções para essa situação. O que eu quero é a solução santa. Quero que o Senhor faça o que eu quero. Eu não quero que o Senhor vingue. Eu quero que o Senhor faça a sua justiça, mas o Senhor sabe, a gente não sabe nada. Qual a melhor resolução para essa dor que Deus mandou você passar? Pode ser que Ele manifeste agora, pode ser que Ele manifeste depois, ou pode ser que Ele não faça nada. Mas essa dor não precisa vencer seu coração. E é esse o caminho que o Senhor coloca diante de nós. Eu podia parar o sermão aqui, não podia? Já 10 para meio-dia. Deus já pegou a gente hoje de jeito, assim, com amor. Mas a gente precisa perguntar para a gente mesmo hoje se as nossas orações imprecatórias, elas são aceitáveis a Deus ou não. Eu volto uma casa. A gente está com o caminho do altar na presença de Deus aberto diante de nós? Será que o texto do salmista é para você? Então irei ao altar de Deus, que é a minha alegria. Eu sinto que Deus quer tocar o nosso coração com isso nessa manhã. Eu sinto que Deus quer chamar, eu sinto a palavra está chamando a gente para o altar de Deus, que é a minha alegria, na dor. Será que nós aprendemos o caminho do choro das nossas dores no altar do Senhor? Há uma experiência do céu no altar de Deus. Mesmo que a situação não se resolva aqui na terra agora. O que está te causando sofrimento? Alguém lá no trabalho que tem mais poder institucional que você? E você não tem como reagir a isso? Alguém na tua família aqui, nos relacionamentos, que se voltou contra você? A situação do nosso país no cenário mundial? O cenário mundial, na política, na economia, na cultura, na questão ambiental, te assusta as previsões, as estatísticas e os dados? Talvez a tua história, a passagem do tempo, o momento em que você está, quantos anos você tem, na ordem do social, talvez você esteja muito precoce, no tempo ou fora do tempo. Qual é a tua dor? Na tribulação, irmãos, Deus vai permitir que você veja os cavalos, os selos abertos. Mas Ele não cortou o caminho do altar para que você não possa ir à presença dEle. Eu quero me unir a vocês nessa manhã e fazer isso. Eu vou pedir desculpa, porque eu não vou ter tempo de começar a parte final do texto. Vai ficar... Depois a gente ajusta isso para as próximas semanas. Mas hoje Deus quer. Vamos parar por aqui. E vamos orar sobre isso. Aí no seu lugar mesmo. Vamos pedir ao Senhor, leva-me ao teu altar. Porque eu quero falar das minhas dores. Eu quero falar do meu sofrimento. Quero falar da minha história. Vamos deixar um fardo pesado no altar do Senhor. Um fardo pesado da tribulação. Mas não permitir que isso tire de nós a alegria da salvação. A alegria diante de Deus. Vamos orar. Do jeito que você desejar, aí onde você está. Fale com Deus. Da tua história, da tua dor, do teu sofrimento, das coisas que Ele permitiu você passar, eu passar. E coisas que talvez a gente diga, Senhor, por quê? Onde o Senhor estava? Mas isso não precisa pregar mais que a palavra. Ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor esquadrinha o nosso andar, o Senhor conhece a nossa história, Deus. O Senhor sabe tudo que nós temos vivido,
tudo que nós temos enfrentado, tudo que nós temos passado, Senhor. É tão bom saber que não tem nada, Deus, na nossa história que o Senhor não conheça, Deus. Os nossos erros, até aqueles que a gente... Deus, aqueles que a gente nem gosta de falar, Senhor. Deus, coloca diante de nós o caminho da Tua presença novamente, Senhor. Coloca diante de nós, Deus, o caminho, Senhor Deus, do Santo dos Santos, como o Senhor nos desafiou na semana passada. A gente não quer viver longe, Deus, do Teu altar, Senhor. É horrível ver os selos se rompendo, os cavalos saindo, mas a gente se lembra que antes deles tem aquele que veio vencendo para vencer. Mas Deus, nosso coração está entulhado, Deus, de dor. Nosso coração está entulhado no sofrimento. Nosso coração está assustado com o tamanho fardo, Deus. Nesta manhã, Senhor Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, enxuga, colhe as nossas lágrimas, Deus. Colhe as nossas lágrimas, Deus. O nosso gemido, o nosso ai. Deus, a gente quer ter a experiência de chegar diante do Senhor e falar das nossas dores, nomeá-las diante de Ti. Os nossos medos, temores, indignações, revoltas, iras, sem reserva nenhuma. Mas clamando ao Senhor, Deus, por favor, não deixe que isso vença o nosso coração hoje, Deus. Na dor, Deus, nós queremos que orar ao Senhor traz uma solução santa. Traz uma solução santa que a gente não sabe qual é, Deus. Traz solução santa para as minhas dores, Deus. Traz solução santa, Deus, para as dores dos meus irmãos, Deus. A gente ora sem saber, Deus. É uma vulnerabilidade e dependência de Deus tamanha. Mas a gente ora diante de Ti, Deus, traz soluções santas. Se elas não forem aqui, nesta vida, Deus, tudo bem. Tudo bem, a gente se sujeita. A gente sabe que vai ter um dia com um silêncio de meia hora. E que todas essas orações aspiradas, Deus, a gente vai louvar a Tua justiça. Mas o que a gente não quer hoje, Deus, é andar e rodar sem chorar a nossa dor diante de Ti e clamar uma solução santa. Quantas vezes, Deus, a nossa mão quis agir, Deus. Eu quis tomar as rédeas. Eu quis ter o lugar, Deus. Eu quis ser o Senhor da história na minha vida, Deus. E me dei mal. Foi um abismo chamando outro abismo. A carne, Senhor Deus, manifestando seus frutos. Deus, isso fere mais ainda, Senhor. Por favor, nesta manhã, Senhor, colhe as nossas lágrimas, Deus. A gente não sabe nem o que orar. Bom é saber que vai ter um dia e que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Enquanto esse dia não chega, Deus, ajuda-nos, ó Deus, a rasgar o nosso coração na ira, na indignação, na dor. E por mais que a situação não se resolva aqui, Senhor Deus, a situação ela não precisa vencer. O que a gente pede hoje é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde as nossas mentes e os nossos corações em Cristo. Devolve-nos, Deus, para o trabalho, para os relacionamentos, para o ministério, para a vida, para os casamentos, para a educação dos filhos, para a mordomia do corpo. Assim, limpos. Obrigado, Senhor, porque o caminho está aberto.
Obrigado, Senhor. Vamos cantar? Quero beber do teu rio, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Ficaria aqui amanhã o tempo todo na presença de Deus com vocês. É muito bom orar na presença de Deus, essa liberdade que a gente tem de dizer: aqui estamos nós, do jeito que somos, como estamos. Irmãos, a gente vai para casa, mas o caminho pro altar está aberto. Não sei qual sofrimento que Deus colocou na agenda dele para a tua vida, mas ele não errou a mão. Ele está no altar esperando a gente para aspirar essa oração como incenso agradável. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar sua mente e o coração nele. Sofra por amor a Jesus. Sofra por amor a Jesus. Seja fiel. Persevere no sofrimento. Não pede para Deus tirar, não. Pode ser que Ele resolva agora, mas pode ser que seja só na eternidade a resolução. Mas uma coisa é certa: no altar de Deus, a alegria é plena. Essa oração, ela sobe a Ele como incenso agradável. E você sai dali dizendo: Deus, talvez eu saiba, tem coisas que eu sei que não vão se resolver nesta vida, só na eternidade, só no silêncio de meia hora. Mas esse sofrimento, ele teve um poder de nos fazer chorar diante de Deus, de nos fazer viver diante de Deus, de nos colocar em dependência diante dele. É isso que Ele quer. Eu fico pensando, sei lá, se é um livro de oração, sei lá. A gente não sabe definir Deus, né, por causa da mente finita, mas eu fico pensando qual é o tamanho das orações de tanta coisa que tem acumulada lá. Eu espero que sejam muitas. Eu espero que sejam muitas. Que Deus use a sua palavra nessa semana para trabalhar no seu coração e no meu. Amém?
Nós vamos orar agradecendo. Domingo que vem é ceia. E o que tem agora, todo domingo de ceia? 9 horas da manhã tem um café da manhã coletivo. O objetivo não é a gente comer, mas a gente vai comer. Se você pode, venha. Se você tem alguma restrição alimentar, você me procura. Você fala, olha, eu tenho um probleminha, papum, que a gente vai organizar a logística. E se acabar a comida, tudo bem. E se sobrar, a gente precisa ser responsável. Então a gente não vai, irmãos, a gente vai deixar a coisa meio orgânica, sabe? Porque a gente também não quer ficar burocratizando as coisas, estressado. Mais uma coisa para... Nós somos poucos e somos família. Então a gente vai se conhecendo. Se você tem, você prepara alguma coisa. Se você não tem, você vem. E se você veio e ninguém trouxe nada, os irmãos estão aqui, a gente se alimenta de Jesus. Mas se você veio e teve fartura e pôde participar, sem peso, irmão. Você vem, traz seu café, seu chá, seu suco, ou aquilo que você pode compartilhar com alguém. A ideia é a gente ter esse tempo de intimidade mesmo, de convivência no nosso mês, tá bom? Então, 9 horas da manhã, provavelmente naquela sala lá da frente. Não dá pra gente fazer aqui. Naquela sala paralela ali. Você entrando à tua direita, tá bom? Vai estar tudo montado lá, você chega e a ideia é a gente se confraternizar. Beleza? Vamos ficar em pé e orar, agradecendo ao Senhor. Vamos agradecer. Maria, você pode orar agradecendo? Amém. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra sabe alcançar nosso coração. Porque a Tua palavra, Deus, nos constrange, nos faz olhar para Ti, Jesus. Deus, que tudo que foi dito neste lugar nos leve a viver no altar. Nos leve sempre, Senhor, a buscar a Ti em todo e qualquer tempo. Nós Te louvamos, ó Deus, porque Tu sabes alcançar o nosso coração e nos trazer, ó Deus, cada dia mais perto de Ti. Deus, que a nossa vida, Senhor, esteja sempre curvada diante do Senhor, reconhecendo, ó Deus, que Tua vontade é sempre boa, agradável e perfeita, e que nada foge ao Seu controle, ó Deus, e que soberanamente o Senhor tem cuidado de todas as coisas, e a gente pode descansar em Ti, ó Deus, sabendo, ó Deus, que a Tua bondade, ó Deus, faz parte do Teu caráter, Senhor. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, ó Deus. E nós Te louvamos por isso, Senhor. Saímos com o coração grato, Senhor, diante de Ti, da Tua presença, Senhor, por sermos acolhidos por Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado.